E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você está no canal Tragicômico e hoje a gente vai falar mais uma vez dessa série que tem sido bastante polêmica, The Last of Us, o último dos Estados Unidos, como diria o Felipe Neto. Essa aí foi um pouco antiga, quem pegou a referência? Eu já fiz vídeo para analisar se a série era ou não lacradora, já fiz vídeo também desabafando sobre como as pessoas estavam tendo dificuldade em perceber o viés ideológico bastante claro que The Last of Us estava colocando em seus episódios. Mas nas últimas semanas ficou realmente impossível continuar negando, para quem ainda estava tentando negar, que sim, The Last of Us é uma série absurdamente woke, super ideológica, muito lacradora. E o próprio diretor da série deu uma declaração recentemente que já deixa isso muito claro. Pra você que ainda tá achando que não, porque tudo que eles fizeram lá foi só pra aprofundar na história, foi porque eles realmente queriam contar a história daquele jeito, não foi por ideologia não. O próprio diretor falou que ele organizou a série de uma maneira muito específica pra te enganar. E além dessa confirmação, a gente também precisa falar sobre o penúltimo episódio, que, assim, foi a última gota d'água. Se você ainda tinha muita boa vontade para negar o objetivo doutrinador, o objetivo ideológico dessa série, olha, a partir do penúltimo episódio, simplesmente não dá mais pra discutir isso. Pra mim, a partir do momento em que eles fizeram uma apologia objetiva, clara, explícita ao comunismo, já não cabia mais muito debate. Só que o oitavo episódio foi além, conseguiu. E é engraçado que mesmo assim algumas pessoas vieram comentar sobre esse oitavo episódio pra falar sobre o Joel nerfado, né? Como se fosse um belo argumento, tipo, ai, pra quem tava falando aí que o Joel tinha sido nerfado, hã? Olha, o oitavo episódio não muda isso. O Joel, sim, continua absurdamente nerfado, especialmente se a gente for comparar com o que ele é nos jogos. E relaxa, a gente também vai falar um pouco sobre isso. Mas assim, o Joel da série, ele pode até ter sido nerfado, ele pode ter perdido a sua força, ele pode ter perdido a sua coragem, a sua audição, boa parte do seu protagonismo, mas uma coisa que ele não perdeu foram os seus cabelos. E eu realmente acho que um Joel calvo nem os maiores fãs da série teriam como defender. Mas se você, ao contrário do Joel, já tá perdendo os seus cabelos, bem, eu gostaria de te apresentar a Manual, uma empresa britânica que já ajudou mais de 100 mil homens a resolver seus problemas com queda de cabelo e calvície. E eu sei que tem muita gente que leva esse assunto na brincadeira, mas é fato que cuidar do cabelo é importantíssimo para a autoestima masculina. Então, se você por um acaso reparou que tá perdendo mais cabelo que o normal, ou se você já tá num processo mais avançado de calvície, a Manual pode te ajudar a preservar suas madeixas e voltar pro time dos cabeludos. A empresa conta com um selo de aprovação no mais alto patamar de excelência no Reclame Aqui, e os produtos chegam na sua casa com frete grátis numa embalagem super discreta, e você terá acompanhamento médico sempre que precisar, sem nem sair de casa. Os tratamentos são super práticos e comprovadamente seguros, sem contar que eles são personalizados. Então você vai receber o melhor acompanhamento para o seu caso específico. E lembrando que não precisa ser super calvo para começar um tratamento. Eles também são muito importantes para quem está nos estágios iniciais da queda de cabelo. E pode ficar tranquilo porque os tratamentos funcionam, como você pode ver nessas fotos reais de clientes da Manual. Mas eles precisam ser feitos de forma contínua e os resultados são mais visíveis a partir do 4º mês de uso correto, conforme as prescrições médicas enviadas. E você também pode acessar as redes sociais da Manual para conhecer mais casos de sucesso como esse. E como essa parceria é feita para te ajudar, eu tenho um cupom que garante 40% de desconto na sua primeira compra no site da Manual. Basta acessar o link que está ali embaixo na descrição e no comentário fixado e utilizar o código 40trágico na hora da sua compra. Mas fica esperto porque esse cupom é por tempo limitado, então não perca tempo, clica logo no link e aproveita essa oportunidade. Certo, agora voltando para The Last of Us, tem muita coisa que eu queria falar com vocês sobre essa série. Para vocês terem noção de quão impossível tá falar mal dessa obra que virou queridinha, especialmente da militância de Twitter, eu sei que também tem muita gente que acompanha o canal que tá adorando a série e que não tá lidando muito bem com as críticas. Mas enfim, nem se compara ao chilique que a militância dá quando alguém fala qualquer coisinha sobre a série, né? Então, para vocês terem noção, uma funcionária do Omelete decidiu fazer um texto criticando a série porque ela não estava achando tudo isso que o pessoal estava falando e ela foi achincalhada, foi cancelada. O portal chegou a se posicionar, fizeram nota para proteger ela do hate que ela estava sofrendo. Então veja só, nem o Omelete está podendo falar mal de The Last of Us. E eu achei bem interessante o que ela escreveu, só que eu quero ler todo o texto dela e comentar. Aí eu percebi que não ia rolar fazer isso nesse vídeo, até era o plano inicial, mas
Já tem muita coisa pra falar, então ia ficar muito, muito longo mesmo. Então eu vou separar e vou fazer depois um outro vídeo pra comentar essa parada aí do Omelete. Mesmo que você já esteja sabendo da treta, acho que vale a pena ver, porque a gente vai comentar mesmo o texto dela. Mas hoje eu quero falar com você sobre isso aqui e também sobre o 8º episódio, que fez uma das mudanças mais escrotas, mais insanas e mais absurdas que eu já vi numa adaptação. Mas vamos começar tirando o elefante branco da sala. Pra você que ainda tá relutante, que ainda tá falando, mas não tem nada a ver, não é lacração, não é forçado, né? Tem a galera que tá falando, não é lacração porque não é forçado. Tá tudo bem feito, tudo lindo, tudo bonito, então não pode ser lacração. Eu já falei sobre isso no meu desabafo, né? Mas vamos ver aqui, o próprio diretor falando que te enganou. Olha só, diretor de The Last of Us admite que enganou o público pra promover história LGBT. Isso aqui foi exatamente o que ele falou, ó. Às vezes, você tem que enganar o resto do mundo para que assista a essas coisas antes que eles digam, ó, meu Deus, eram 2 caras. Acabei de perceber. Acho que então eles podem entender que é tudo real. É o mesmo amor. Veja bem, mesmo na época desse episódio, eu ainda fui mais generoso na minha análise, certo? Porque eu deixei sim aberto o debate. Será que foi lacração? Será que não foi? Tinha muita gente que é contra a agenda woke que não tava vendo lacração nisso aí porque... a história tinha base no jogo, tem aquela parada de que, bom, gays existem, então não é só porque a gente tá vendo um romance gay que aquilo tem que ser lacração. Mas eu questionava o objetivo disso. E questionava também as escolhas narrativas que eles fizeram nas mudanças pra série, porque o relacionamento no jogo era completamente diferente. Sem contar que eu também questionava, algo que também foi dito na matéria do Omelete, a falta de conexão desse episódio com o resto da série. Porque é o 3º episódio, a gente ainda tá no começo, e o episódio ele tem mó cara de filler. Você tá acompanhando uma história de zumbis, uma história de sobrevivência, de repente você... Para tudo! Chega disso aí, chega de zumbi, de apocalipse, de sobrevivência. Vamos aqui agora assistir um romance gay. E a fala do diretor, cara, assim, não tem muito o que contestar disso aqui. Ele admitiu, eles propositalmente enganaram o resto do mundo pra forçar as pessoas a assistir um romance gay. Ou seja, aqui tá muito claro o objetivo. Tá claro que realmente eles fizeram isso com propósitos ideológicos. E quando uma decisão é tomada com propósito ideológico, com a intenção de enganar o público para vender uma ideologia, para vender uma narrativa, para forçar, isso aqui é forçar, tá? Se o diretor tá querendo te enganar para te fazer assistir uma coisa sem nem perceber no primeiro momento, ele tá fazendo o quê? Se não te forçando. Quando a coisa é feita dessa forma, eu acho que, mesmo as pessoas que tendem a ser mais generosas na hora de falar, mas acho que não foi narrativo woke, não foi lacração, o diretor tá confessando, mano. Aqui ele confessou. E assim, você pode achar linda a intenção dele. Mas tudo bem, ele só tava querendo fazer com que pessoas que normalmente não iriam parar pra assistir um filme gay, que elas assistissem e percebessem, tudo bem, é só um casal, é só amor. Mas sério que esse é o jeito certo de fazer esse tipo de ativismo político? Enganando as pessoas, forçando-as a assistir, a consumir um conteúdo que voluntariamente elas provavelmente não iriam. Enfim, sobre isso aqui, o mais importante é a confissão de que sim, o objetivo deles era enganar o público, fazer 2 primeiros episódios praticamente sem lacração. E eu digo praticamente porque tinha uma coisinha ou outra ali, já tinha umas trocas de etnia, né? Mas enfim, 2 primeiros episódios que pelo menos pareciam promissores, que realmente encantaram praticamente todo o público, para já no 3º começar a colocar a ideologia, que na verdade é o que eles realmente querem no fim das contas, né? Fazer a sua campanha política, fazer uma lavagem cerebral em você. E tem muita gente que tá caindo, tá? Tem muita gente que... Eu estou vendo isso. Eu estou vendo nos comentários dos meus vídeos, dá pra perceber. Não, eu fiquei de cara que depois do desabafo, que eu tava falando ainda sobre o episódio lá do comunismo, cara, eu falei isso no Twitter, mas preciso falar aqui no canal. Tem gente de direita, gente que acompanha o canal, que prefere acreditar que o comunismo pode funcionar do que admitir que The Last of Us tá sendo sim lacrador, tá vendendo ideologia woke, ideologia esquerdista, que tá querendo doutrinar as pessoas. Mano, tem gente de direita que começou a falar, mas eu acho que naquele contexto o comunismo funcionaria assim. E você vai me falar que a série não tá tendo êxito pra doutrinar os outros?
Pouco depois do lançamento daquele vídeo com desabafo, de ver muita gente de direita falando que não, mas naquele cenário o comunismo até poderia funcionar, eu fui também falar sobre isso no Twitter. E rendeu debates muito interessantes. Se você pegar o modelo de sociedade descrito no episódio de The Last of Us, você já consegue ver que não, ele não poderia funcionar. Vamos lembrar, o que foi que ela disse? Aquilo era uma comuna onde tudo era de todo mundo e todo mundo revezava nos trabalhos, certo? Ou seja, você pode usar tudo que tem na cidade, mas você também precisa trabalhar e você vai revezando. Um dia você vai trabalhar no estábulo, no outro dia você vai trabalhar no esgoto, no outro dia você vai trabalhar na rede elétrica. Beleza, parece muito eficiente, né? Imagina quando a gente pega a senhorinha que trabalha fazendo tricô, ela trabalha na tecelagem, trabalha, sei lá, costurando a roupa da rapaziada, e a gente pega ela pra trabalhar na rede elétrica. No outro dia, ela vai trabalhar fazendo a ronda, segurança. E aí a gente pega o cara do açougue e coloca ele pra trabalhar na tecelagem. Aí a gente pega um bando de adolescente inconsequente e coloca eles pra trabalhar fazendo ronda. Depois você pega um carpinteiro e coloca ele pra trabalhar na cozinha. Ah, mas não necessariamente a gente não teria especializações. Bom, podemos falar de comunismo, né? Já que o pessoal tá precisando entender por que não funciona. Se você deixar todo mundo livre pra fazer o que quer, o que se sente mais apto, você vai ter uma má alocação de recursos. A gente já viu isso aqui em alguns vídeos. O pessoal falando, o que você faria no paraíso comunista? Cara, 80% disse que ia ser artista, aí os outros 20% variavam entre atleta, enfim, qualquer coisa que não fosse um trabalho pesado, né? Ninguém pensou em ser gari, mas a sociedade precisa de um gari. Não um só, inclusive, vários. Ninguém pensou em ser eletricista, ninguém pensou em ser encanador. Então não funciona você deixar cada um fazer o que quiser. Ou seja, você vai precisar de quê? De um ditadorzinho muito amoroso que vai designar o trabalho de cada um. Então, você quer trabalhar fazendo música? Legal. Mas a gente tá precisando de uma pessoa para limpar ali os esgotos, para fazer a manutenção. Não tem ninguém. Então, a gente não tá precisando da sua música? Vai lá pro esgoto, vai. E olha que interessante, no episódio seguinte, a gente teve o romance da Ellie com a menina que eu não lembro o nome, mas o ponto é, essa menina, que durante o episódio ficou falando dos fascistas umas 3, 4 vezes, mas talvez você não tenha percebido que também tá tentando te passar um sinal ali. Enfim, essa menina, ela decidiu virar uma terrorista justamente porque ela não gostou da atribuição que os fascistas deram pra ela. Ela ia ter que trabalhar justamente no esgoto. Ela não quis, decidiu virar terrorista. Que coisa, né? Então parece que esse tipo de modelo também não funciona. E se tudo é de todo mundo de qualquer forma, quantas pessoas será que não iriam começar a fazer corpo mole, trabalhar de qualquer jeito? Quantas não iam se encostar nessa mordomia? Então, mesmo numa pequena comunidade, os problemas do comunismo, eles continuam. E eu tenho que ler um monte de gente. Mano, sério, você acompanha esse canal e você não entendeu ainda. É melhor acreditar que o comunismo pode funcionar do que admitir, putz, realmente ali a série deu uma lacrada. Não, foi realista, dá pra engolir. A melhor civilização do jogo é a civilização comunista liderada por uma mulher preta. Olha, pra quem vive justificando a nerfada no Joel, usando com base o realismo da série, eu acho muito mais fácil de acreditar que tem um senhor de 60 anos em forma dando porrada em 60 zumbis do que numa civilização comunista dando certo. Especialmente num cenário em que os recursos são muito escassos. Esse foi o tweet que eu fiz falando sobre isso, ó. Eu tô vendo centenas de comentários de pessoas supostamente de direita falando que em pequenas comunidades o comunismo poderia dar certo sim, elas juram que The Last of Us não está doutrinando ninguém com narrativa woke. Já foram capturados e nem perceberam. E aí eu achei esse comentário do Doguinho Caramelo na Matrix sensacional. Ele falou: a galera não consegue manter a louça limpa numa república universitária com 4 pessoas. Muito ingênuo quem acha que é possível uma comunidade que não vai ter uma galera que só suga e, quando possível, atrapalha. Exatamente. Pensa nisso. Pensa nessa república universitária. Mano, pensa no BBB. Os caras não conseguem se organizar pra decidir quem é que vai lavar, quem é que vai fazer o quê. Toda hora tá dando briga, tá dando treta. Tem os que só sugam, tem os que tem que fazer muito trabalho, acabam sobrecarregados e acabam reclamando com todo mundo depois porque não tá justo. Com pouquíssimas pessoas ali interagindo. E nesse caso, sem tanta escassez de recursos assim. Agora, você imagina num lugar onde os recursos são escassos, você trabalhando que nem um condenado e vendo um moleque podendo usar tudo que você também tem direito de usar sem fazer bosta nenhuma, porque tá sempre lá escorado fingindo que tá fazendo alguma coisa. Assim, são tantos problemas, mas tantos problemas, que eu não acredito que a essa altura do campeonato eu tô tendo que explicar isso aqui. E eu também achei interessante essa thread que o Eli fez. E assim, o próprio Eli não tá achando a série super lacradora, ou pelo menos não tava até então. E aqui ele tá falando do jogo. Ele reconhece que tem sim algumas coisas meio lacradoras no jogo, mas a análise dele
é um tanto diferente da minha, ainda que eu concorde também com os pontos que ele trouxe. Por exemplo, ele disse aqui: sobre lacração, há muita reação exagerada de quem vê muita lacração no jogo. Mas, tipo, 50% de cartas dos mortos que você acha são de LGBTs. Isso é exagero. E isso aqui que eu achei bastante interessante, ó. Há também a estética da mulher literalmente forte na Abby e a forte presença feminina. Quando eu parava e me perguntava, se fosse na vida real, seriam homens fazendo isso? A resposta geralmente era sim, o que significa forçada de barra, desconstrução de gênero progressista. O que Druckmann não levou a sério o suficiente é que num mundo assim, os papéis tradicionais de gênero seriam reforçados. Isso é interessante. Faz sentido, mano. Se a gente vai para um mundo pós-apocalíptico, um mundo com recursos escassos, a gente está regredindo no tempo. A gente não está progredindo com as agendinhas lindas e maravilhosas deles. Ou seja, valores tradicionais vão se fazer mais importantes. Porque eles foram importantes justamente em períodos de escassez para fazer a sociedade funcionar e prosperar. É como ele fala, ó, mulheres estariam ocupadas com as crianças e os homens com as rondas, guerras, segurança, porque isso reflete uma diferença natural entre os sexos. Duas mocinhas mirradas fazendo ronda sozinhas no território inimigo não força jogo. Mas, apesar disso, ele achou que os personagens masculinos são bons. Enfim, esse era o ponto que eu queria trazer. O jogo força a barra em alguns pontos e a série força muito mais. Se é pra ser tão realista, desculpa, mas não é realista, naquele contexto, uma presença de liderança feminina tão forte. Não é realista um comunistão que tá dando certo daquele jeito. Não é realista todo esse papel militar e de rondas que as mulheres vêm desempenhando. E especialmente se você acha que o Joel precisa ser nerfado por causa do realismo, então não é realista que a Ellie consiga fazer qualquer coisa. Porque, sério, se você acha que é muito forçado um cara de, sei lá, uns 60 anos, fazendo muito trabalho físico, descendo a mão em bandido, em zumbi que seja, eu te garanto que um cara de 60 anos em forma, no caso do Joel, ele é um cara que tá em forma, né? Um cara que tá realmente com o físico em dia. Até porque o cara não para, ele faz muito trabalho braçal. Então ele é um cara praticamente assim, no auge do desempenho físico, que não seja um atleta. Você acha que se um cara desse saísse na mão com uma menina de 14 anos, que mal teve lá uns treinamentozinho, quem você acha que ganharia? Será que a força e a experiência do cara não dariam pra ele uma vantagem muito maior do que as desvantagens da idade dele? Pois é, a Ellie tendo qualquer grande feito de força, a Ellie conseguindo matar 2 caras sozinha, é super forçado também, cara. Muito mais forçado que qualquer coisa que o Joel tenha feito. E um comentário importante que eu vi também. A Ellie aprendeu a ser badass no jogo porque ela tava junto com o cara badass. Ela viu o Joel sendo badass o tempo inteiro e ele ensinando ela. Na série isso não aconteceu. A gente teve poucos vislumbres do Joel badass. Teve pouca coisa pra ela absorver dele. Então na série isso é muito mais forçado. E com isso acho que a gente pode passar pro penúltimo episódio. Como eu falei no começo, aqui a gente teve a mudança mais escrota de todas até agora. Os diretores simplesmente decidiram pegar o personagem mais desgraçado de todo o game, aquele personagem que ele foi feito pra todo mundo odiar, pra todo mundo detestar. É aquele personagem, sabe, é o Show Tucker do universo de The Last of Us. Quem assistiu Fullmetal entende perfeitamente o que eu tô falando agora. Então eles pegaram esse personagem, que é simplesmente canibal, pedo, estrunfador, sabe, o que você tem de mais abjeto pode ter num ser humano. Pegaram esse cara e transformaram em um pastor. Ó, desculpa falar dessa forma, mas se você, até nesse 8º episódio, você tá olhando pra isso e você não está convencido, se acha que não tem nada a ver, que foram só uma escolha narrativa, se você não, se ainda não está claro que The Last of Us é muito lacrador, mas muito doutrinador, e que o objetivo ali realmente é passar a ideologia woke e fazer lavagem cerebral na audiência, cara, você é burro. Desculpa falar isso desse jeito, mas não tem mais como ser... É burrice, velho. Quer uma prova de que é muita burrice não perceber isso? Faz o seguinte exercício. Vai lá no Twitter e escreve isso aqui na barra de pesquisas. Crentes The Last of Us ou crentes TLOW. Só faz isso e dá uma olhadinha nos comentários. Aqui eu peguei alguns, mas é só isso, na timeline inteira. The Last of Us reforçando meu preconceito com crente. Em The Last of Us ainda mostrou que crentes conseguem ser a pior e asquerosa raça possível. Eu tô assistindo The Last of Us sempre esperando pelo pior, ainda mais que apareceram os crentes. É a melhor série. A comunidade que deu certo é comunista. Todos participam das decisões e prosperam juntos. E a comunidade dos crentes é a fascista, vive a míngua, composta de saqueadores, estrunfadores, canibais, bando de ovelhas. Por que eu tô te mostrando isso aqui? Muito simples.
eu quero que você perceba que os lacradores, os militantes, essa galera idiota do Twitter, percebeu sobre o que é a série. Eles entenderam a mensagem. Eles viram que aquilo é pra eles, ó, tipo, tá aqui pra você. Tudo que você gosta, tudo que você ama. É a melhor série. Tudo que você mais ama tá aqui, ó, pra você. A cada episódio a gente te dá mais um pouquinho. Chegando nesse ponto aí, onde eles estão se deliciando com esse tipo de coisa, ó. Meu único momento de felicidade nesse episódio realmente foi vendo o Joel torturando o crente pra encontrar a filha dele. Então, desculpa, mas eu preciso abrir os seus olhos desse jeito. Se até os militantes de Twitter, os mais idiotas que existem, conseguem entender que a série tá fazendo isso, se você não percebeu, você é muito burro. Eu tô falando pra abrir seus olhos, velho. Você quer mesmo ser mais burro que o militante de Twitter? Você vai continuar se negando a enxergar uma coisa que até militante de Twitter consegue enxergar? Por que você acha que eles estão felizes da vida, comemorando? Olha só, transformaram o personagem mais desgraçado do jogo em crente. Transformaram toda a comunidade dele em cristãos. Aí ainda vai ter aquele cara que vai estar se debatendo ainda, tipo, ele tá se negando com todas as forças a acreditar nisso. Tá tudo na cara dele. Tem o diretor dando declaração, a série tá esfregando na cara dele, tem propaganda pro comunismo, tem discurso de ódio contra crente, mas ele tá firme, não, mas olha bem, a série mostrou que o cara nem era crente mesmo, que ele não acreditava. Exatamente, cara, isso faz parte da crítica. Qual que é a intenção ali? Além de mostrar os crentes como tudo um bando de ferrado, ovelha, gado, que não sabe o que tá acontecendo, passando fome, comendo gente. Além de tudo isso, eles ainda são guiados por um monstro que nem acredita mesmo no que ele tá falando. E aí também vem aquele argumento, mas existe crente ruim, essas coisas aí, elas existem no mundo real. Pois é, e aí eu tenho que novamente falar, existe crente ruim? Existe. Mas existe crente bom. Existe muito crente bom. Existem muitas sociedades cristãs que prosperaram mais do que todas as outras. As principais civilizações do mundo foram construídas com base no cristianismo. Mas aqui no jogo, a melhor civilização foi feita com base em Marx, e a pior, obviamente, foi feita ali nas bases cristãs. Então, assim, existe feminista no mundo real? Existe. Mas existe antifeminista, existe anti-woke, existe conservador. Inclusive, vou falar pra vocês, tinham duas coisas que o pessoal falou que eu não tinha me atentado muito, e aí eu acho que já era um pouco, já tava meio ali soando mais chapéu de alumínio. Mas a série já foi tão longe que eu já não duvido de mais nada. Que primeiro, né, é o fato de que, beleza, o Bill, ele tinha lá a bandeira de Gadsden, então olha, mostraram ele como um libertário também, então era uma coisa positiva, né? Muita gente falou que na verdade aquilo ali era uma crítica, falando que no fim das contas o libertário era só um cara bem enrustido, que tudo que ele queria era um outro ursão pra chamar de seu. Assim, não dá pra negar que, sabendo qual é a ideologia dessa rapaziada, das pessoas responsáveis pela série, é mais provável que a intenção tenha sido essa do que elogiar o libertarianismo. Eu acho bem mais provável, mas aí, ok, né? Aí a gente já tá presumindo demais. E uma outra coisa, a série só desenvolve romance LGBT. Tivemos 2 episódios totalmente focados em romance LGBT, enquanto nenhum romance hétero tem um mínimo de desenvolvimento. E aí tem uma coisa curiosa. Até aqui a gente só teve beijo gay, né? Teve um beijo gay e um beijo lésbico. O único beijo hétero foi aquele beijo medonho do 2º episódio, do zumbi. E até então foi uma cena tão desagradável, tão desnecessária, tão... por que fazer isso desse jeito? E olha, analisando o panorama geral, eu não duvido que também tivesse uma mensagem ali. Tipo, o único beijo hétero que a série mostra é um bagulho grotesco, bizarro e nojento. Será que também é uma mensagem subliminar? Não sei. Aí eu confesso que não é tão óbvio, tão claro assim. Mas The Last of Us já lacrou em tudo que podia. Já colocou cada pedacinho da agenda woke em cada episódio. Ali eles foram colocando um negocinho em cada episódio. Se você parar pra pensar, foi a mesma coisa que She-Hulk fez. Cada episódio de She-Hulk tinha uma mensagenzinha feminista. The Last of Us não é só feminista, mas cada episódio tem uma mensagenzinha woke. Um deles é um episódio que o próprio diretor disse que fez pra te enganar porque ele queria te forçar a assistir um romance gay, porque caso contrário provavelmente você não assistiria. E aí você tem que assistir, tem que gostar, e se não achar que ficou legal, que não encaixou, se achou forçado, que foi o que a mulher do Omelete achou, aí você é um ser humano terrível, obviamente. Aí no outro o comunismo funciona, no outro o Joe é um bundão, ele tá nerfado, ele tá surdo, ele tem síndrome do pânico. No outro a gente tem uma demonização bizarra de crente. E assim, velho, essas mudanças, elas não têm nenhum propósito. Nenhum. Não existe uma boa justificativa pra nenhuma das mudanças que a série fez.
Não é, porque tem que adaptar pra essa nova mídia. Não tem nada a ver. Transformar os canibais do jogo em uma seita cristã não acrescentou nada. Absolutamente nada. Aquilo não dá um desenvolvimento melhor pro personagem, pra comunidade. Não. Sério, não acrescenta em nada. É puro escárnio. É gratuito. É só o desejo de atacar o cristianismo. Que, sem a menor dúvida, é uma das maiores preocupações dos Wokes. E tende a ser uma das maiores preocupações deles pelos próximos anos. E os ataques ao cristianismo nos últimos anos, eles têm sido muito bem sucedidos. Tanto que eu tenho certeza que tem muita gente que acompanha esse canal e que também não gosta de crente. Também tem muito preconceito. E esse é um preconceito que ninguém vê muito problema em externar, né? Ninguém se sente mal xingando crente, falando mal de crente. É completamente diferente de falar mal das minorias oprimidas, né? Não. Fazer escárnio com crente tá liberado. Afinal, o crente merece, né? É a mesma coisa, tipo... Fala mal de homem, tudo bem, porque homem merece. Fala mal de branco, tudo bem, porque branco merece. Fala mal de crente, tudo bem, porque crente merece. É o mesmo padrão. Você pode ter conhecido muito crente escroto na sua vida, mas eu tenho certeza que você conhece vários que são muito legais. Às vezes você pode nem saber direito que o cara é crente, mas ele é. Muito provável que na sua família você tenha, sei lá, os seus avós, seus tios, seus pais, muitas vezes. Eu sei que você deve conhecer muitos que, sei lá, dizem que são católicos, evangélicos, mas não colocam em prática o que pregam. Porque, bom, o ser humano é imperfeito mesmo, então é normal que as pessoas cometam erros. Mas olha, eu sei que eu conheço muitas pessoas maravilhosas que são cristãs, e várias das pessoas mais corretas, mais bondosas que eu conheço, na verdade, eu diria que várias das pessoas mais corretas, mais bondosas que eu conheço são cristãs. Então eu acho bastante bizarra a normalização desse ódio ao crente, que é feita em toda a mídia, aí no mainstream. E muitas vezes até quem é contra as pautas wokes, quando não tem nenhuma religião ou quando não é cristão simplesmente, acaba não vendo isso aqui como um problema, mas é. Então é isso. Eu esperava que a segunda temporada de The Last of Us fosse ser bastante lacradora mesmo, mas essa primeira tá sendo muito pior do que eu imaginava. E eu tô falando pior no sentido ideológico, porque eu reconheço que tem qualidade na série. É o que eu falei no desabafo também. Eu não tô dizendo aqui que a série é uma porcaria do ponto de vista técnico, que os episódios são terríveis. Esse episódio dos crentes canibais, inclusive, se você ignorar a narrativa ideológica, ele é um bom episódio porque essa parte no jogo é uma parte tensa, é uma parte... Assim, tudo que reaproveita do jogo funciona. É um episódio que mexe com você. E é um episódio que, ao contrário de todos os outros, tem mais ação, tem mais tensão, tem mais sobrevivência, apesar de que, novamente, nenhum infectado. Mas uma coisa não anula a outra. E assim, justamente por fazer toda essa propaganda ideológica, de forma que tem muita gente que entende dessa guerra cultural, mas ainda assim não percebe, é que The Last of Us é uma das séries mais perigosas que foram lançadas aí nos últimos tempos. Porque identificar a lacração de Velma e de She-Hulk e zoar, falar que é uma porcaria, pô, isso aí é bem fácil, porque o negócio é muito ridículo, escrachado e é mal feito também. Então você achar ruim um negócio que é mal feito e que é pura lacração, pura ideologia mesmo, não tem praticamente nada além disso, é simples e não é tão problemático, porque aí todo mundo tá batendo o olho, identificando e só vai desgastando mais ainda a imagem da própria militância. Agora, quando uma série é muito bem produzida, mas ela passa todas essas mensagens de forma que muita gente não percebe e até defende, aí é que isso passa a ser um perigo, passa a ser um problema real. E eu encerro o vídeo reforçando. Eu tô vendo nos comentários e nos debates que eu tenho acompanhado na internet, pessoas de direita caindo nas narrativas. Ou seja, eu tô vendo a doutrinação acontecer diante dos meus olhos. E ainda assim a galera insiste em negar que não tá acontecendo nada, não tem nada aí, pelo amor de Deus, gente, vamos acordar. Por mais que acordar seja coisa deles, né, woke, vamos abrir os olhos. Vamos sair da Matrix, se você prefere essa analogia. Toma sua pílula vermelha logo, mano. Para de ser chola, para de ser blue pill. Quer gostar da série? Pô, gosta, mano. Adora a série, mas entenda o que tá acontecendo, porque essa é a parte mais importante, é o que eu sempre vou reforçar. Você pode gostar do que você quiser, mas entender que essa galera tá querendo fazer com você é importante pra não se deixar cair na lavagem cerebral que eles querem fazer. Enfim, é isso. Não perca os cabelos com esse assunto e se perder, usa manual. O link tá ali embaixo na descrição e também no comentário fixado. Não deixe de conferir. No mais, muito obrigado pela sua audiência por ter ficado comigo até o final. Agora eu vou embora. Até mais. Fui. Milhões de vidas no total, num pesadelo surreal.